livro de Gênesis, uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Tenho certeza que você conhece essa passagem, essa história. Aliás, é Gênesis 25. Amados, esse fim de semana nós aproveitamos, esses dias, né, de emenda de feriado aí, aproveitamos para tomar um ar diferente, né? E a gente foi lá para a nossa chácara, lá que nós temos aí perto de Extrema, Minas Gerais. Irmãos, mas eu estava preocupado no decorrer da semana, estava um tempo frio, né? Meio garoando, estava um tempo duvidoso, mas eu orei e falei: Senhor, não importa o que o Senhor tem para mim, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu vou, e o que o Senhor me der, eu vou aceitar de bom grado. Se for para a gente ficar trancado dentro de casa comendo pipoca, a gente vai ficar comendo pipoca, e louvando a Deus por isso. Agora o Senhor que sabe, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor conhece o meu coração. Nós estamos aqui na quarta-feira à noite, depois do culto, às 11 horas da noite, a gente pegou a estrada, chegamos lá meia-noite e meia, 1h30, mais ou menos 1h40, pensei que ia pegar trânsito, não pegamos, estava um trânsito sossegado, e chegando lá, céu estrelado, escuro, parece que dá para você pegar as estrelas com a mão. Falei: oh, Jesus, uma lua bonita. Senhor, eu continuo crendo que o Senhor tem o melhor para mim. Às 6h30 eu dei um pulo da cama, corri para fora, para ver como estava o dia. Aquele ensolarado bonito, aquele amarelão pro lado. Ele falou: oh, Jesus. É gostoso a gente bater um papo com Deus, sabia? É gostoso a gente dialogar com Deus. É gostoso a gente reconhecer Deus em todas as coisas. E saber que Ele é soberano e está sobre tudo. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele governa céus e terra, e inclusive a tua vida também. Aleluia por isso. Um Deus tão grande, um Deus tão tremendo, Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Oh, quantas estrelas tem no céu, e diz que Ele chama cada uma pelo seu nome. Quanto mais vocês, Ele conhece também pelo teu nome, e Ele te chama pelo teu nome, e Ele te diz: vem, filho, vem, pois meus braços estão abertos para te receber. Que você aprenda a atribuir a Deus todas as coisas. Tribute a Deus todas as coisas. Todos acharam? Já deu tempo para você achar. 25, do verso 19 ao 34, diz assim a palavra de Deus: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filhas de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o vizinho, o médico, o crentão, a crentona. Não, foi consultar o Senhor. Todas as vezes que você estiver meio embaraçado com uma coisa, com uma dúvida, amados, busque a Deus. Não importa a área que seja informática, seja logística, seja astronomia, seja lá o que for, Ele conhece todas as coisas. E Ele não parou no tempo, não. Pelo contrário, Ele está à frente de nós. Então foi e consultou o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão.
Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Foi o que Deus colocou no coração de Rebeca. Ao chegar a época, verso 24, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se o que havia gêmeos em seu ventre. Hoje a gente precisa fazer ultrassom, né? Precisa ir lá fazer aquele tridimensional, né? É isso, né? Hã? É isso, irmão? Só que estou enganado. Oh, você está grávida. Vai lá ver o bebê de tudo quanto é jeito, não é? 3D? Agora 3D, 4D, né? Assim mesmo, é isso aí. E a pessoa vai lá, fica sabendo qual é o sexo e tal, mas, vê como Deus, Ele pode confirmar todas as coisas, né? Que Deus conhece todas as coisas. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar na época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Irmãos, olha, a gente vê lá no verso 20, ele fala que aos 40 anos, ele se casou com Rebeca, e viu que ela era estéril. Depois de 20 anos, ela veio dar à luz. 60 anos, né? Estava Isaque com 60 anos, quando a sua esposa deu à luz. Ou seja, ele teve clamando durante 20 anos, para que Deus lhe desse um filho. E não desistiu. Nós, muitas vezes, estamos acostumados com fast food, né? O Habib tem não sei quantos minutos para trazer um lanche para você em casa. Se ele não trouxer, sai de graça. Às vezes fica até torcendo, furar o pneu da moto, alguma coisa assim, né? Você não pagar a conta. A gente está acostumado. Chega a comida congelada, chega lá no micro-ondas, aperta o botão lá e segundos a refeição está pronta. Estamos acostumados com rapidez, o já, o agora. Eu quero agora, eu quero. E muitas vezes a gente pensa que com Deus também é assim. Aperta o botão do micro-ondas, 30 segundos, está realizado o teu desejo. Mas a gente vê que o nosso Deus, Ele trabalha no seu tempo. Ele tem tempo para todas as coisas. Quando a porta não se abriu, comece a glorificar a Deus, louvar a Deus por esta porta não ter se aberto, para que você tenha mais tempo para conhecer a Deus, para se achegar a Deus. Não reclame, pelo contrário, glorifique a Deus por todas as coisas, porque Ele conhece todo o tempo e sabe das nossas necessidades. Isaque esperou 20 anos para que Rebeca desse a luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, verso 27, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Isso é um erro dos pais, viu, amados? Dedicar mais a um filho, dedicar menos ao outro. Ter preferência para um filho, ter preferência para o outro. Isso é um erro dos pais. Mas Deus, Ele não esconde não, Ele revela aqui a sua palavra, né? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nos sentimos privilegiados de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos como família de Deus, ó Pai. Estamos diante do Senhor, confirmando a Tua palavra,
onde tu disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei eu também. Certamente o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. E nós atribuímos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, o Senhor falou conosco através dos louvores, ó Pai. Os teus louvores penetraram em nosso coração, porque o Espírito habita em meio aos louvores. Agora, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Hoje é uma noite especial, porque estamos na Tua casa. Especial ainda mais do que noite de ceia, Pai. Que Teu Espírito Santo venha falar conosco. Que Teu Espírito Santo venha desvendar, Pai amado, os nossos olhos. Venha destampar os nossos ouvidos. Venha tirar a couraça, a armadura do nosso coração, Pai. Para que a Tua palavra tenha acesso aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra toda barreira, toda incredulidade, toda dificuldade, toda amargura de coração, toda decepção, toda tristeza, tudo aquilo que rouba a Tua palavra, caia por terra no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Fala conosco, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, igreja? Eu coloquei um vídeo rápido, não sei se dá para passar, não sei se está funcionando ou não, mas que você possa meditar nesse vídeo.
Meus amados, a nossa vida, ela é feita de decisões. Existem decisões das quais nós tomamos que pode mudar todo o contexto de uma história. Existem decisões que nós tomamos em nossa vida que não tem mais como voltar atrás. Pode ser uma mudança positiva ou negativa. O resultado dessa mudança pode dar benefícios ou malefícios. Mas a nossa vida é formada de decisões. Decisões que nós tomamos hoje, nos dias de hoje, muitas vezes vamos colher os resultados futuramente. Foi isso que aconteceu com a vida de Esaú. Esaú tomou uma decisão na vida dele que mudou todo o contexto histórico da sua vida. Pois Esaú era o filho mais velho de Isaac. Ele tinha direito a toda a herança do seu pai. Como sendo o filho mais velho, ele herdaria toda a herança do seu pai Isaac. Mas ele tomou uma decisão na vida dele de vender, de trocar, de negociar a herança de seu pai com o seu irmão mais novo, Esaú não, Jacó, vendendo a sua herança, trocando a sua herança por um prato de lentilha. Você pode até pensar no teu coração, mas esse camarada é cabeçudo. Esse Esaú é cabeçudo. Onde já se viu o cara trocar toda a herança, os bois, as vacas, os bezerros, as ovelhas, as terras que era de Isaac, ele ia herdar tudo, e ele trocou por causa de um prato de lentilha. Mas é muito cabeçudo. Sabe que nós também muitas vezes não agimos assim, amados? Eu coloquei aqui um sermão aqui, título desse sermão, trocando a verdade pela mentira. Sabe que nós também muitas vezes não trocamos, fazemos uns trocadilhos, porque tem pessoas que brincam com a vida, e a vida não brinca com a gente não. A vida leva a gente muito a sério. Tudo que plantamos, colhemos. Toda ação provoca uma reação. A nossa vida muitas vezes é levada de qualquer jeito. O que der na teia eu faço, o que dá vontade eu faço. Tem muito crente que brinca de ser crente, mas como que continua, mas vocês sabem, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não vacila. Pedro chega a dizer que ele é como se fosse um leão, que está ao nosso redor, buscando uma forma que possa nos tragar. Muitas vezes, negociamos um momento de adoração. Muitas vezes, negociamos aquilo que poderíamos ofertar na igreja, negociamos lá fora. A nossa vida é formada de decisões. A gente vê que Esaú deu uma cabeçada na vida dele. Por causa de um prato de lentilha, ele vendeu toda a sua herança. E a gente pode até pensar, mas eu não faria isso. Será que não? Será que não? Quando a gente troca a verdade pela mentira, quando a gente deixa de ouvir e obedecer a palavra de Deus, e damos ouvido ao diabo, damos ouvido às suas ofertas. Paulo chega a dizer: foge da aparência do mal, foge. Mas tem gente que muitas vezes fica brincando e cutucando com vara curta aquilo que talvez você não tenha força ou não está preparado para isso. Decisões. Eu quero aqui aprender com os erros de Esaú. Quero trazer para a nossa realidade
que nós não deveríamos ou não devemos fazer, pautado nesta história que conta a história de Esaú e Jacó. Esaú, por causa da fome que ele tinha, ele vinha do campo, não caçou nada, não conseguiu nada. Ele volta para a sua casa, volta para a sua aldeia, e chegando lá ele vê Jacó fazendo um ensopado. E ele estava com o estômago lá nas costas. Já viu essa expressão? Estômago lá nas costas, tão vazio que está. Tanta fome. E ele chega doidinho para comer aquele prato de lentilha que Jacó havia feito. Jacó, muito esperto. Que o diabo, amado, o diabo é muito esperto. Ele só tem milhões de anos na tua frente. Você está com 50, 40, 30, 20. Ele tem milhões de anos na nossa frente. Ele é esperto. Só que ele erra sempre o mesmo erro. E Esaú resolve ouvir a conversa de Jacó. Me troca, eu dou para você um prato de sopa, um prato de lentilha, se você me vender a tua progenitura. Ele meio que relutante, ele aceita o desafio. Fica com o meu direito de primogenitura, para a fome que eu estou, eu vou fazer o que com isso? E resolve trocar. E Jacó, mais que rápido, ele faz, planeja e executa esse plano. Depois, lá no verso 34, lá no último, lá no finzinho, ele diz assim: e assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu aprendo com Esaú, amados, que nos momentos difíceis, nos momentos de atribulação, nós não podemos nunca tomar uma decisão impulsionada pelo que sentimos. Ele foi impulsionado pelo que estava sentindo, no momento que era? Fome. Por causa desse sentimento, ele troca tudo, ele deixa tudo. Nós aprendemos com Esaú que não devemos ser conduzidos ou negociar alguma coisa no momento de aflição, ser guiado por um sentimento, que certamente estaremos fadados ao erro e ao fracasso. Casais que muitas vezes se degladiam, casais que muitas vezes brigam, em vontade de separar, vontade de um canto para o outro, e revoltado muitas vezes sai pela rua, e muitas vezes encontra uma proposta, que o diabo é astuto, amado. Ele jamais vai trazer para você um prato podre, ele jamais vai trazer algo aparentemente estragado, ele vai trazer algo que te seduz. Levado pelo sentimento, levado pela raiva, levado pela emoção, cometemos erros, abrindo mão da nossa herança, abrindo mão das promessas que Deus fez ao nosso coração. Você tem promessa no teu coração? Você acha que Deus fez alguma promessa no teu coração? Não sei. E muitas vezes nós abrimos mão dessas promessas, porque fomos levados pelo impulso, fomos levados pela emoção. Foi o que fez Jacó. Ele foi levado pela emoção. A emoção muitas vezes nos prega algumas pegadinhas. Hoje você está revoltado. E, amados, o homem é muito vago. Nosso sentimento é muito volúvel. Mas eu não sei vocês, mas tem dia que você está propenso a comer coisa doce, não é? Mas tem dia que está propenso a comer coisa salgada, não é? E assim a gente vai dia a dia. Tem dia que está propenso a não comer nada, não é verdade? E assim a vida vai. Mas por causa do sentimento, porque a gente muda constantemente. Nosso sentimento muda constantemente. Silvia? Oh, glória! Que bênção, Silvia, Deus te abençoe. Que vitória. A Silvia é a esposa do nosso irmão Wagner, mas já está aqui, vai ser conosco em nome de Jesus. Então, meu amado, jamais deixe se levar pelo sentimento, jamais se deixe levar pela emoção, porque certamente você será enganado.
Eu lembro que, quando eu estava me convertendo, estava me achegando, o Senhor estava conhecendo o Senhor, e eu precisava deixar de fumar. Eu senti no meu coração que tinha que deixar de fumar. Não era batizado nem nada, mas estava me chegando à igreja. E todas as vezes que eu me esforçava para deixar de fumar, algumas horas que você brigava, quem fuma ou quem fumou aqui sabe. Tem alguém que fuma aqui? Aleluia. Mas sempre aparece alguém soprando nas tuas narinas para mexer com você. Você é levado pela emoção, você é levado por sentimento, você cai, você peca, você joga tudo a perder, volta tudo novamente, porque somos levados pelo sentimento, somos levados pela emoção. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Quando ele estava no deserto, já 40 dias, 40 noites, sem comer. O que o diabo fez? Jesus, você quer ir para a praia? Foi o que ele falou. Vocês conhecem a história, não conhecem? Oh, você é filho de Deus. Mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus pronto. E Jesus estava com fome, amados. 40 dias. Eu se ficar 4 horas, já fico com as pernas tremendo. Não é, Márcio? Mas Jesus 40 dias sem comer. O que o diabo faz? Eu vou oferecer comida para ele. É o que Jesus precisava comer. O diabo nos conhece, amados. Não que ele tenha o poder de conhecer o nosso coração. Não que ele tenha o poder de entrar em nossa mente. Mas os nossos olhos nos identificam. As nossas atitudes nos identificam. E através das nossas atitudes, através dos nossos olhos, ele conhece o nosso desejo. E conhecendo as atitudes de Jesus, ele sabia que ele tinha fome. Mas Jesus prontamente se levanta e diz: não, pois também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Você tem que ter sustentado pela palavra de Deus, amado. Você tem que saciar a tua sede e a tua fome, é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Esaú, ele foi enganado, mas o Senhor Jesus não. Aleluia, amados. Ele é conosco, Ele é com você em todos os momentos, amado. Se apega nele, se firma nele, que você jamais será enganado, você jamais será decepcionado. Não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar pelos sentimentos, não tome decisões pautadas em sentimentos. É o que eu aprendo com Esaú. Aprendo também com Esaú que nós não devemos nunca tomar uma decisão tomada nas aparências. Lá no verso 30 diz assim, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, né? Estou faminto, por isso foi chamado de Edom. Esaú passou a ser chamado de Edom. Inclusive ele fundou a cidade de Edom. Fala aqui de um ensopado vermelho. Sabia que o vermelho, ele nos atrai? Vermelho, amarelo, ele aguça a nossa fome, a nossa vontade de comer. Ele mexe com o nosso estômago. Você reparou isso não? Você vai no açougue, a carne é vermelha. As embalagens da Aurora, da Sadia, tem lá uma faixa vermelha para atrair você, sabe, pegar você pelo estômago. Esaú, quando ele olha para aquele prato de lentilha, ele babou. Foi levado também pelas aparências. Foi tomado pelas aparências. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. É novo esse ditado. Inventei ele agora. Amados, muitas vezes somos enganados pelas aparências. O crente, ele não pode andar pelo que ele vê, mas ele tem que ser guiado por aquilo que ele crê. Jamais pelas aparências, porque as aparências nos enganam. Somos enganados pelas aparências, pelos nossos olhos nos enganam. Uma pessoa que foi enganada pelos seus olhos foi Ló. Lembra de Ló? Lá em Gênesis 13:10,
Assim, ó, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como se fosse o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vivia junto com Ló, Ló vivia junto com Abraão, era seu sobrinho. E no meio da caminhada, os pastores começaram a ter dificuldade entre eles, e Abraão achou melhor se separarem. E Abraão, um homem de fé, um homem que conhecia a Deus, um homem que conversava com Deus, ele chega a Ló, fala: olha, você pode olhar para a direita, para frente, para a esquerda, para trás, aonde você escolher, você pode seguir, porque eu seguirei para o lado contrário. Isso é loucura, né, mas você faria isso? Você tem aquela bela casona, né? Aquela casa bonita. E você tem um amigo que tem um barraquinho simples, humilde. Aí você chega diante dele e fala: você escolhe. Vamos fazer o que é a barganha. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Escolhe a casa que você quer. Você faria? Você faria isso, amados? Eu, se fosse no lugar, se eu fosse negociar, eu também. Eu ia pegar a casa boa. Não é verdade? Pela lógica. Ló foi guiado pelo que ele viu, aquelas campinas, mas ele foi morar perto da cidade do pecado. Foi morar lá pertinho de Sodoma e Gomorra. E Abraão permaneceu em Canaã, terra mais seca, mais árida. Ló foi levado pelas aparências e perdeu tudo. Estava com a sua família em Sodoma. Quando Sodoma foi destruída, ele teve que sair às pressas, onde a sua esposa tornou um estado de sal. Compensação, Abraão, homem guiado segundo a vontade de Deus, um homem que confiava em Deus, sabendo que Deus era poderoso, ou é poderoso, infinitamente mais poderoso para suprir a nossa cidade, mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus no qual Abraão creu. Nós muitas vezes somos levados pela aparência. Lembra quando você casou com a tua esposa? Há 30 anos atrás? É benção, né? É benção, lembra, né? Se tivesse casado pelas aparências, estava na roça. Não é verdade, irmãos? Que o tempo passa, as coisas mudam, as coisas passam. Não se deixe levar pelas aparências, amado. Não se deixe enganar pelas aparências. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Outro erro que Esaú cometeu: cuidado com as propostas das quais você recebe. Cuidado. Responderam Jacó: venda-me primeiro o direito de filho mais velho. O diabo sempre estará disposto a fazer propostas que nos atraem, mas que nos levam ao erro, que nos leva ao pecado, por mais bonito que seja aparentemente. No final, ele é amargo, as consequências são drásticas. Infelizmente, amados, nos nossos dias, tem pessoas que parece que, como Paulo disse, pessoas que têm comichão no ouvido. A palavra de Deus não é o suficiente. Se chegar alguém falando algo um pouquinho diferente, ele quer prestar atenção, ele quer saber o que está acontecendo, porque a palavra de Deus já não é mais suficiente. Cuidado com as propostas, cuidado com o que você ouve. Os teus ouvidos não é lixo. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não é teu, ele é do Senhor, que o comprou por alto e bom preço. O teu corpo pertence a Ele. Cuidado com as propostas das quais você tem escutado. Que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento.
para que você possa fugir das astutas ciladas do diabo. Amados, a nossa vida é feita de decisões das quais nós tomamos e não tem volta. Olha para Israel. Deus é bom, amados. Tem alguns que falam que Deus é bonzinho. Aqui, ó. Deus não é bonzinho, não. Deus é justo. Deus é amor. Mas a sua justiça impera acima do seu amor. Israel perdeu o direito da primogenitura. Israel perdeu. Foi passado para a igreja. É o tempo da graça. Por quê, amados? Porque negligenciaram a fé, negligenciaram a palavra de Deus. Nós muitas vezes brincamos com Deus, nós muitas vezes brincamos com as promessas de Deus. Paulo chega a dizer, lá em 1 Timóteo 4, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, amados. Jesus, Ele vem buscar um povo. Jesus vem buscar um povo eleito. Jesus vem buscar a sua noiva adornada. Aleluia, aleluia. E o diabo sabe disso. O que ele puder arrastar, ele vai arrastar. O que ele puder tomar, ele vai tomar. Tem muito crente brincando com a fé. Muito crente cutucando o diabo com paraculta. Eu sempre costumo dizer que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos numa guerra. Se você não mata, você morre. Tem muito crente morrendo, amados. Por quê? Negligenciaram a fé. Brincaram com aquilo que é santo. Age muitas vezes de jeito que parece que Deus não está vendo. Tem crente que é assim, eu não consigo entender como que pode acontecer uma coisa dessa. Quando eu tinha o vício de fumar, já estava na igreja, há 33 anos atrás. Eu quando vinha vontade de fumar, eu saía correndo num cantinho, ia fumar escondido. De quem? Hoje que eu percebo como que a gente é bobo. Pode esconder alguma coisa do Senhor? Os olhos do Senhor estão em toda a parte. Você pode enganar o teu cônjuge, você pode enganar o teu pastor, mas a Deus? Como? Mas nós muitas vezes agimos como criança diante de Deus. E graças a Deus, nós temos um Deus que se compadece de nós, amados. Graças a Deus nós temos um Deus que não nos julga pelo que fazemos, pelo que falamos, mas Ele nos julga segundo a sua graça. Graças ao sangue do Cordeiro que foi vertido lá na cruz do Calvário, nós podemos ter acesso a Deus e acesso ao seu perdão. Esaú cometeu um erro muito profundo. Coloquei aqui: não despreze a sua herança. Amados, valorize o que você tem. O fato de você estar aqui hoje, aparentemente é algo tão banal. Eu vou lá na igreja. Aparentemente é algo tão insignificante. Não despreze, amados, não despreze aquilo que Deus te deu. Valorize, pelo contrário, valorize o que Deus tem te dado. Estar na presença de Deus, amado, é uma vitória. Teve gente que para chegar aqui nessa noite, amado, está brigando desde manhã, está lutando consigo mesmo desde manhã. Mas você foi vitorioso, meu amado, porque você deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Você foi vitorioso, meu amado, para poder estar aqui. Muitas vezes nós desprezamos mais pessoas, amados, que não estão aqui, mas gostariam de estar aqui, mas não podem estar aqui.
E nós que podemos estar aqui, devemos valorizar ao máximo este momento, adorar a Deus, bendizer o nome dEle, ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra, receber o toque do Espírito Santo de Deus. Não despreze. Esaú desprezou. Lá no verso 34, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado e lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Uma atitude da qual ele nunca mais conseguiu voltar atrás. Nunca mais. Tanto é verdade que na história dos patriarcas deveria ser Esaú, Abraão, Isaque e Esaú. Mas por ele ter perdido o seu direito, é Abraão, Isaque e Jacó, filho mais novo. Esaú, ele toma todas as campinas. A herança dele foi física, material. Jacó saiu perambulando pelo deserto, mas Deus era com ele. Ele lutou por algo que não era transitório. Jacó lutou por algo que era eterno. Esaú foi tomado, teve o seu coração inclinado para aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Jacó, ele focou naquilo que era espiritual. Ele andava como se aquele tivesse uma cidade eterna da qual havia sido feita. Uma cidade que não foi por fundamentos, não foi feita por fundamentos humanos, mas uma cidade no céu. Por isso ele perambulou pelo deserto, Jacó. E nós, amados, muitas vezes deixamos de desfrutar aquilo que nós temos do sobrenatural de Deus, as promessas de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus tem para nós, amados, porque negligenciamos ou negociamos a sua palavra, a sua verdade para as nossas vidas. Tanto é verdade que Hebreus, no capítulo 12, diz assim que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem decisão da qual nós tomamos na nossa vida, meus queridos, que não tem como voltar atrás, não tem como desfazer. Por isso você está aqui nessa noite. O Espírito Santo quer mudar a história da tua vida. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer te livrar do laço do passarinheiro. Ainda há tempo de você tomar uma decisão favorável ao Senhor. Não algo talvez que momentaneamente não seja favorável às circunstâncias, mas vai refletir eternamente em nome de Jesus. Hoje é noite de ceia, e você tem a oportunidade de reverter esse quadro. É necessário dar o primeiro passo. A fé é o primeiro passo. Eu creio, a tua história pode ser mudada para melhor, não para pior, porque Deus tem o melhor para nós, amados. Ele sempre vai nos dar a segunda, a terceira ou quarta oportunidade, porque Ele é um Deus de oportunidade. Ele não está com os braços cruzados, pelo contrário, Ele está com os braços abertos, disposto a perdoar e abençoar.